Saudações a todos! Este é um relato de 21 dias sob efeito do chá da ayahuasca. No mês de janeiro de 2024, me pus a realizar a experiência da microdosagem do chá da ayahuasca. A experiência consistia em consagrar o chá por 21 dias consecutivos, sempre à noite antes de ir dormir. Recomendo veemente não realizar o tratamento sem experiência prévia com o chá da ayahuasca, e ou sem estar sendo acompanhado por alguém experiente. Primeiro dia. No dia 5 de janeiro de 2024 resolvi me programar para fazer o ritual da microdose do chá da ayahuasca. Eu já fiz essa experiência no passado, porém dessa vez estava determinado a fazer o ritual com mais precisão, seguindo orientações de um mestre da UDV que conheci na cidade de Joaçaba, estado de Santa Catarina. As instruções que recebi eram de consagrar 10 ml do chá da ayahuasca durante 21 dias. Desde a adolescência sempre tive problemas com ansiedade. Esse distúrbio já havia causado muitos problemas emocionais e físicos até o momento. Eu sempre tive certeza que esse problema era causado por algum trauma vivido na infância. Nesse ritual, eu queria saber se algo relacionado a isso iria aflorar do meu subconsciente. No dia 5 de janeiro à noite não marquei compromissos. Quando chegou às 21 horas, fiz a última refeição, aguardei uns 30 minutos e preparei a poção de ayahuasca colocando uma colher de chá em um copo. Logo após misturei um pouco de água para dissolver e disfarçar o gosto amargo. Fiz alguns momentos de concentração e em estado de rezo bebi o chá repentinamente, coloquei uma música xamânica, e fui ler um livro que já havia iniciado. Após cerca de 30 minutos, senti uma leve sensação de euforia e um aumento de energia. Parecia que eu havia bebido algo eletrizante que, ao mesmo tempo em que me acendia, me colocava em estado de concentração. Continuei a ler e, gradualmente, meus pensamentos se tornaram mais elaborados, minha memória mais aguçada e minha concentração na leitura ficou muito boa. O livro que até então estava um pouco chato de ler passou a ter um conteúdo interessante. As palavras que eu lia pareciam ter um significado mais profundo e emocional. Naquele dia, consegui ler várias páginas sem vontade de fazer outra coisa e ou ter desvios de pensamentos. Após 40 minutos de leitura, senti-me relaxado e sonolento. Fui dormir e logo peguei no sono. Segundo dia. No dia 06, acordei pela manhã. Ao abrir os olhos tive a sensação de ter descansado bem e com a sensação de ter dormido bem em um sono profundo e reparador. Durante o dia, não percebi nenhum efeito residual do chá. Continuei minha rotina normalmente. Quando chegou a noite, me preparei novamente para a consagração. Por volta das 21 horas preparei a poção de 10 ml do chá em um copo e misturei um pouco de água para disfarçar o gosto. Confesso que o cheiro do chá me repugnou e senti vontade de não beber. Em um gole certeiro bebi todo o líquido sem respirar. Em seguida, me recostei no sofá e comecei a ler um livro de Osho. Aproximadamente 30 minutos após a ingestão do chá, senti uma leve sensação de euforia e um aumento de energia. Continuei a ler por cerca de 3 páginas, mas então perdi o interesse. Fiquei sentado no sofá, olhando para o teto, e observei meus pensamentos. Neste momento subitamente notei que minha hiperatividade havia diminuído. Antes, meus pensamentos eram um turbilhão, mas agora eles eram mais lentos e claros. Cada pensamento era observado pela consciência, e eu comecei a gostar de observar os tipos de pensamento que brotavam em minha cabeça. No momento em que se passava pensei nas coisas do dia a dia, nos problemas e soluções. De repente, tive a vontade de prestar atenção na minha respiração. Fiquei concentrado na minha respiração por alguns minutos e percebi que respirava muito mal. Minha respiração era desproporcional e descompassada. Minha mente observou isso por um tempo, e então comecei a respirar de forma mais compassada, consciente e profunda. Após ficar alguns minutos nesse estado de contemplação da respiração, fui dormir e logo peguei no sono. Terceiro dia. No dia 7 de janeiro, ao acordar, senti como se tivesse dormido um sono profundo e revigorante. Assim que abri os olhos, senti uma vontade repentina de criar algo novo.
Levantei-me da cama e fui para o quintal, onde passei um tempo observando as flores e as plantas. Peguei alguns materiais e me pus a organizar alguns vasos novos para as plantas da frente da casa. Enquanto trabalhava, sentia como se estivesse em busca de algum elo perdido com a natureza. Era como se minha intuição me dissesse que precisava replantar tantas flores quanto arranquei, reparar tantos galhos quanto já quebrei. Ao mesmo tempo em que preparava a terra, senti uma sensação de alerta dentro de mim, como se um sininho estivesse me chamando a atenção para respirar mais compassadamente. Durante o resto do dia, percebi que minhas atitudes eram mais amorosas e compassivas com as pessoas e objetos. Toda vez que eu sentia raiva, ressentimento ou desequilíbrio, o sininho dentro de mim tocava, me alertando para cultivar emoções mais positivas. Plantar flores foi uma experiência gratificante. Senti uma conexão profunda com a natureza, como se estivesse fazendo parte de algo maior. A cada passo, percebia como era bom ter os pensamentos mais organizados e estar livre da ansiedade. Em vários momentos do dia tive a clara percepção de que minha ansiedade era causada pela minha hiperatividade. No entanto, agora, ela parecia não existir ou estar adormecida pelo chá. Passei o dia contemplando esse novo estado de ser. As mudanças eram sutis, mas já eram percebidas como grandes transformações. À noite, preparei o chá novamente, dessa vez misturando um pouco de água gaseificada. O sabor amargo do chá foi disfarçado, tornando-o mais agradável de beber. Depois de beber o chá, sentei-me no sofá e continuei a ler um livro de Osho. Aproximadamente 30 minutos após a ingestão do chá, senti uma leve sensação de euforia e um aumento de energia. Logo em seguida, senti uma leve vontade de chorar. Larguei o livro e procurei entender o que provocava esse início de tristeza. Comecei a ter alguns discernimentos, como toda mudança nasce de dentro para fora. Preciso limpar todos os preconceitos do passado, limpar da mente. Fiquei por alguns minutos pensando sobre como poderia mudar algumas atitudes maléficas que causam atraso emocional, sentimental e financeiro. Algumas lágrimas caíram dos olhos sem uma razão de ser, e por várias vezes me deparei com sentimentos e emoções vividos da infância misturados com as lembranças da minha mãe. Após alguns minutos de reflexão, fui dormir, sentindo-me mais leve e esperançoso do que nunca. Quarto dia. Ao amanhecer acordei com os primeiros raios do dia. Era uma segunda-feira. Continuei meus afazeres do dia a dia, porém, um sininho continuava a cantar dentro de mim quando eu começava a acelerar as atitudes. Em vários momentos percebi que eu estava em um ritmo e a natureza estava em outro. Percebi que além da minha respiração ser muito descompassada, eu migrava mentalmente e repentinamente de sensações do passado para a expectativa do futuro, sem viver o presente. Então, após o meio-dia resolvi parar e descansar. Nesse momento eu tive a clara certeza que faltava mais o agora em minha vida. Eu percebi que era uma gangorra de passado e futuro sem viver o presente. Olhei meu filho que estava próximo jogando videogame e fiquei a observá-lo por alguns instantes. Nesse instante consegui perceber como ele cresceu. Parecia que minha mente havia saído do automático do crescimento. Fiz comparações de como ele era um tempo, e atrás e agora estando diferente, crescido e presente em minha vida. Neste dia tive a vontade de retomar alguns projetos deixados para trás há algum tempo. Senti vontade de voltar a fazer o que me faz feliz e não só viver em função do trabalho e estudos. Quando chegou a noite, repeti o ritual de consagrar o chá no mesmo formato de sempre. Após beber o chá pensei em voltar a ler meu livro, porém não me senti muito animado, preferi ir para o computador produzir vídeos para postar no YouTube. Após uns 30 minutos as mesmas sensações da força se fizeram presente. Porém parecia que eu já estava habituado com aquilo e não prestei muita atenção na sutil força que o chá me impunha. Após algum tempo, entretido com o que gosto de fazer, fui dormir e logo peguei no sono. Quinto dia. No dia 9 de janeiro, uma terça-feira, acordei um pouco mais tarde.
Parecia que gradativamente eu estava perdendo o relógio automático, meu corpo estava mais leve e minhas preocupações já não ocupavam o centro das atenções em minha mente. Neste dia eu tive a nítida sensação que o DMT estava aos poucos tomando conta do meu ser, e criando uma espécie de vida própria. A realidade do chá estava se fundindo com a minha realidade. Passei a observar com mais cuidado meus passos no dia a dia, e tive diversos insights como: é necessário aceitar as derrotas de cabeça erguida e que deixar algum trabalho para terminar no dia seguinte não é tão dolorido assim. Que eu caminho para a iluminação, ou caminho para ser um cadáver. Preciso aprender a quietar a mente, parar de procurar a verdade em algum lugar, ou em outras pessoas e deixar que ela caia de vez em quando sobre minha cabeça. Que devo filtrar ao máximo meus pensamentos. Quando eu aprender a ficar quieto, os pensamentos irão se aquietar, e aí sim as ideias verdadeiras irão cair sobre mim. Quando chegou a noite, repeti o ritual de consagração. Porém nesse dia, ao colocar o chá no copo escapou uma quantia maior que o esperado. Não vendo problema misturei água gasificada e bebi. Como era um pouco mais tarde, logo que fiz o rito me pus a dormir e logo peguei no sono. Sexto dia. Neste dia ao acordar, saltei da cama com o que vivi na noite fresco na mente. A noite foi de pesadelos. Apareceram muitos seres monstros fazendo caretas para mim. Muitas faces monstruosas derretiam em minha frente. Porém, eu olhava para todos eles sem medo. Simplesmente olhava todos eles que passavam diante de mim em forma de carrossel. Nesta manhã minhas sensações estavam diferentes. Eu estava muito disposto ao trabalho e parecia que minha criatividade estava a mil. Não sentia os efeitos da ansiedade, isso me surpreendia a cada hora. De vez em quando, eu me lembrava que estava conseguindo pensar algo e fazer, começar algo e terminar. Tive a mesma sensação de quando havia feito microdoses no passado, a sensação de ter um pensamento de cada vez. No entanto, as imagens do sonho não saíram de minha mente um só minuto. Parecia que eu revivia a cena a cada piscar de olhos. Neste dia, fui ao local de trabalho e minha colega de trabalho apontou que minha fala estava compassada e eu parecia estar calmo demais e com olhar de sentimental. Diante de sua fala subitamente me veio a lembrança da minha mãe. Era como se eu quisesse chorar um choro que não era meu. Algo engasgado estava prestes a sair. Algum fluido estava prestes a se manifestar. Assim seguiu o dia. Quando chegou a noite, o compromisso com o ritual se repetia. Após consagrar resolvi tocar um pouco de acordeon. Após uns 20 minutos o som do instrumento começou a se fundir com as cores e outros sons. No entanto, examinando bem a lembrança, observei em minha memória que meu pai era acordeonista e o som do acordeon traduzia uma face de tristeza em minha mãe. Parei de tocar e passei a tentar entender por que o rosto de minha mãe sempre me vem em forma de tristeza. Então subitamente eu percebi que ela sempre foi triste, eu que acostumei a olhar essa tristeza como normal. Mas a grande questão é, qual é o peso disso tudo em minha vida? Larguei tudo e fui dormir. Logo que me deitei peguei no sono. Sétimo dia. Neste dia, acordei, e novamente vivi um pesadelo monstruoso. Em sono fui enrolado a noite toda por uma jiboia gigante, ela me tirou todas as forças e capacidade de reagir. Então, em dado momento eu me rendi à sua força, reconheci que ela era bem mais forte que eu. Me entreguei completamente para ser devorado. Quando isso aconteceu, a jiboia de cores bem azuis me abocanhou com sua boca enorme, e neste momento eu me transformei nela, eu passei a ser ela. Passei a sentir o que é ter a força e mente de um ser rastejante. Passei um longo período em formato de jiboia serpenteando caminhos tortuosos, emaranhados de raízes e folhas, atravessando campos floridos, e rios de águas cristalinas. Eu em formato de jiboia fugia de algo que era amedrontador. E examinando bem a cena, parecia que minha mãe corria ao meu lado com um olhar de pavor. Durante o dia procurei me distrair com várias coisas, porém a tentativa de interpretar o sonho era tentador, e aconteceu a cada minuto do dia. Ah, se eu pudesse repetir a cena acordado de ser uma jiboia,
para entender tudo o que se passa seria mais fácil. Quando chegou a noite, repeti o processo da microdose. Confesso que pensei em desistir. Não aguentava mais o gosto amargo do líquido. Após uns 30 minutos, comecei a sentir a força, experimentei fechar os olhos recostado no sofá, e percebi algumas mirações no fundo dos olhos. Pareciam formas geométricas, que dançavam num ritmo pacholento. Em dado momento, a ânsia do choro voltou, e dessa vez veio mais forte. Porém era um choro engolido, ameaçava sair e não saía. Era uma sensação comparada a um vômito que não quer sair. E pior, a sensação sempre acompanhada com lembranças da minha mãe. Percebi que nessa hora a coisa começou a ficar mais séria do que eu pensava. Numa tentativa de melhorar aquele estado, acendi o cachimbo sagrado. Já fazia algum tempo que não fumava o cachimbo. A minha inquietude era visível. Eu circulava por todos os espaços da casa. A agonia era presente, parecia que eu estava prestes a entrar numa peia daquelas. Meu corpo estava dominado pelo chá, eu sentia o líquido promover leves formigamentos em meus membros. Quanto mais eu fumava o cachimbo, mais agonizante eu ficava. Parecia que eu estava prestes a parir um monstro pela boca. De repente, tudo veio para fora, com um choro ensurdecedor. Confesso que assustei a todos, até os vizinhos saíram para fora para ver. Eu, totalmente despido de qualquer vergonha, chorava com a boca aberta, para dar vazão à energia que saía pela minha garganta. Não era um choro de dor, era um choro de memória, um choro de criança, um choro de paz. Enquanto chorava, sentia a força do chá e do tabaco se entrelaçarem e me prendendo àquele estado. Isso durou uns 20 minutos, até que me recompus com a ajuda de meus familiares. Logo após, fui dormir e pensando no que aconteceu e logo peguei no sono. 8º dia. Ao acordar, me levantei e fui tomar café. Meus familiares me olhavam ressabiados, como se eu fosse um doente recém-chegado do hospital, e que precisava de cuidados. Ao tentar dialogar com minha esposa, tentei explicar que existe um sofrimento dentro de mim ligado à minha mãe, tentei dizer que isso era uma corrente muito grossa, que precisava ser rompida. É como se alguma dor dela tivesse sido transferida para mim, e eu estivesse carregando esse peso emocional, na memória dos meus órgãos. Neste dia tudo foi muito diferente. Minha sensibilidade estava muito aflorada, o sininho continuava a bater dentro de mim, fazendo a cada passo eu prestar atenção na respiração. Todos os cheiros haviam se modificado, a cor da vegetação estava mais forte, e meus ouvidos escutavam com mais precisão. Nesse momento eu comecei a me questionar se realmente valia a pena continuar. Então, eu estava decidido, eu deveria encerrar o tratamento, estava sendo muito desconfortável viver daquela forma. Era uma sexta-feira e eu queria fazer algo diferente, já estava cansado de seguir o ritual, eu queria minha liberdade de volta, queria voltar a ser quem eu era, queria voltar a ser aquele homem acelerado, cheio de disposição, eu queria brindar com os amigos uma cerveja bem gelada. Daquele jeito o tempo parecia passar muito devagar. Porém, quando isso se passava em minha cabeça eu lembrava do que tinha dito ao mestre no momento em que ele me deu o chá. Eu não tinha outra escolha, tinha que continuar e cumprir com minha palavra. Quando chegou a noite, percebi que havia chegado o momento de novamente eu engolir o doce amargo chá da ayahuasca. Eu estava dividido, parecia que havia dois eu em minha consciência, um querendo continuar e o outro parar. Novamente peguei o chá para consagrar. Minha revolta era visível. Na hora de servir eu resolvi colocar um pouco mais de chá, ao invés de 10 ml coloquei uns 30 ml no copo, era nítida minha intenção de acabar com o chá antes de completar os 21 dias. Apesar de estar sendo bom viver de forma mais regrada, estava sendo sufocante ter os rompantes de emoções e sentimentos do passado, eu queria acabar logo com aquilo. Após consagrar o chá fui ler o livro, passei alguns minutos lendo e logo senti a ponta dos meus dedos começar a formigar. A força do chá em mim sempre começa na ponta dos dedos e no centro do peito. Pela quantidade que bebi percebi que não havia condições de ficar lendo e fui me deitar.
Dessa vez demorei pegar no sono. Fiquei deitado remoendo lembranças, tentando encaixá-las uma na outra, porém eu me sentia bem, era como se eu estivesse amortecido de minha hiperatividade mental. Fiquei bom tempo contemplando minhas memórias, muitas delas eu achava que não existiam dentro de mim, e por surpresa estavam todas ali e mostraram suas caras. Após aquele momento subitamente eu peguei no sono. Nono dia. Naquele sábado de manhã eu acordei cedo. O chá havia me colocado para dormir profundamente. A experiência daquela noite foi a mais intrigante de todas até agora. No primeiro momento eu passei a mirar cores e vultos, depois veio faces em forma de caricaturas me contemplar. Pareciam que todas essas faces eram faces do meu próprio eu. Todas elas depois de me olharem derretiam como a pintura do relógio de Da Vinci. Essas faces eram eu mesmo, eram faces do meu próprio ego que estavam sendo derretidas lentamente a cada dose do chá que eu bebia. O chá estava derretendo-as como o plástico se derrete ao ser colocado no fogo. Essas faces, todas elas muito bem elaboradas, faziam parte de mim, mas não eram meu próprio eu, eram falsas. Eu vi nas mirações que minha consciência era como uma cebola, todas aquelas faces e caricaturas faziam parte da casca que cobria meu verdadeiro eu, que se encontrava bem no centro, escondido, protegido, intocável. Eu me recordo que fiquei contemplando aquelas mirações por algum tempo. E logo após minha mãe veio em forma de um ser ancestral, me pegou pelo braço e me puxou para dentro de um túnel colorido. Quando comecei a percorrer aquele lugar, a velocidade começou a aumentar, e as cores foram perdendo força, tudo começou a ficar acinzentado. Eu viajava naquele lugar, porém sentia meu corpo imóvel, era como se fosse uma viagem astral. De repente, me vi enrolado em um emaranhado de formas muito estranhas. À primeira vista era assustador, mas parecia ser um ambiente familiar. Sim, eu me dei conta que estava no útero da minha mãe. Eu escutava o barulho da água que me cercava, eu sentia o balançar do corpo, e sua voz ecoava naquele ambiente como se fosse uma cachoeira caindo em meus ouvidos. Naquele estado primitivo eu tentei pegar algo, porém, meus braços de bebê eram incapazes de pegar algo. Naquele lugar não havia necessidade de respirar, eu sentia o fluxo de ar sendo jogado pelo cordão umbilical. A cada respiração da minha mãe minha cabeça ficava incandescente, da cor vermelha e alaranjada. Era uma mistura de sensações, e de vez em quando eu tinha uma espécie de soluço. Era um lugar mais delicado que eu já havia estado. Tudo era cercado por musgos da cor branca, e tudo o que eu precisava era providenciado por esse organismo. Se eu sentisse sede, esses organismos vinham até a minha boca e se transformavam em água pura. Se eu sentisse fome, eles se transformavam em um copo de leite bem gelado. Eu não queria sair daquele lugar, exceto por um motivo. Eu escutava frequentemente o choro da minha mãe. Eu escutei muitas vezes ela soluçar e gritar de dor, mas não sabia o motivo. Ao fundo de vez em quando eu escutava a voz de meu pai, uma voz imponente pouco reconhecida. Quando eu escutava minha mãe chorar, me vinha onda de medo, eu me contorcia, pois, aquele sentimento apertava minha garganta como se quisesse me estrangular. Fiquei por um bom tempo naquele lugar. Depois lentamente aquelas sensações foram se perdendo e sumindo. Eu não me lembro como tudo terminou. Porém, existem alguns detalhes da experiência que não consigo explicar, pois não existem palavras para decodificar tal estado de ser que eu passei. Durante o dia, levei uma rotina normal. Aquelas lembranças não vieram me visitar, era como se fosse uma lembrança esquecida. Quando chegou a noite, repeti o ritual. Na intenção de ter uma viagem mais profunda novamente, eu coloquei o dobro de chá no copo, e bebi sem mistura de água. Após beber o chá, fiz um combinado comigo mesmo. Daquele dia em diante iria beber de 15 a 20 ml do chá, e logo me deitar. Eu queria aproveitar o momento comigo mesmo sem tentar dispersar minha mente e a concentração. Após beber o chá fui me deitar, e fiquei por alguns minutos olhando para o nada, tentando sentir o momento em que o chá começasse a percorrer minhas veias. Não demorou,
e a sutil força começou a formigar minha pele, começando dos dedos até chegar no peito. No instante em que começava a bater a força, senti o sino começar a tocar. Era um alerta preciso para que imediatamente eu me voltasse para minha respiração. Passei a observar minha respiração. Era o momento em que eu estava no aqui e agora, sem passado, sem futuro, apenas sendo eu comigo mesmo. Contemplei essa experiência por alguns instantes e logo caí no sono. 10º dia. Ao acordar, percebi que eu não estava bem. Eu percebi o acúmulo de chá em minha espinha dorsal. Meu olhar logo de manhã estava lento, e as lembranças do sonho que tive começaram a inundar minha mente como uma enxurrada que chega sem avisar. Em sonho, eu me vi submerso na terra, cercado por raízes. Era um ambiente amedrontador. Quanto mais eu tentava me desvencilhar, mais eu me via enrolado naquela teia de raízes da cor marrom. Nos espaços entre as raízes, eu via um líquido parecido com um chocolate negro derretido, que borbulhava como lava de vulcão. Meu estômago doía muito, e as dores me faziam contorcer com contrações terríveis. Era uma luta épica pela vida. Realmente eu estava a enfrentar a pior das sensações, sem poder sair. Minha luta seguir por um bom tempo. Aos poucos, aquela teia de raízes submersas na terra foram desaparecendo, e eu consegui aos poucos emergir da escuridão. Naquele ambiente fumacento, contrapondo com a lava negra e a teia de raízes, me observava de longe uma serpente da cor cinza. Seu olhar era de imposição, por mais que eu tentasse desviar meu olhar, ela sempre estava na direção que eu olhava. Pela experiência vivida em sonho, prometi parar com a experiência. Era demais para minha cabeça. Queria voltar ao normal e sentir meu corpo livre daquelas visões. Passei o dia trabalhando. Minhas férias acabaram e eu circulava pelos ambientes, procurando um lugar para pensar naquela experiência. A experiência começou tão boa, mas aos poucos os sonhos, as visões se tornavam um pesadelo atrás do outro. Quando chegou a noite, eu estava decidido a romper com a promessa. Eu estava no 10º dia da microdose e minha sensibilidade colocava em xeque a continuação do processo. Esse chá era realmente sagrado, era um chá diferente de todos que bebi. No entanto, percebi que não deveria dar atenção aos pensamentos de fracasso. Eu tinha que vencer o medo dos monstros que me amedrontavam. Preparei o chá novamente para a consagração. Resolvi novamente colocar uns 20 ml. Eu percebia que em 10 ml eu não conseguia liberar as experiências mais profundas. Mesmo com medo, eu queria ir mais fundo. Mesmo com dúvidas, eu queria saber o que se escondia nas entranhas do meu ser. Bebi o chá, logo após fui dormir. Ao deitar fiquei uns 25 minutos esperando bater à força. De repente a vibração chegou, em forma de calor no peito, e logo me chegou num sono profundo. 11º dia. No 11º dia, eu acordei de manhã. Uma tristeza se abatia em meu coração. Novamente o chá me jogou num sonho intrigante. No primeiro instante eu comecei a escutar o sino da catedral a tocar. Cada badalada sincronizava com minha respiração. Várias carrancas começaram a circular ao meu redor. De repente uma delas me vestiu uma espécie de bolsa. Era como uma sacola de supermercado gigante da cor branca. No momento em que aquela bolsa me vestiu, eu me enxerguei bebê novamente. Meus braços eram pequenos, minhas pernas curtinhas e grossas. Lá estava eu novamente no útero de minha mãe. Sim, eu escutava o barulho de seu intestino. O lugar era apertado, e eu parecia estar sendo esmagado pela pressão que recebia. Novamente eu escutava minha mãe aos prantos. Parecia que alguém jogava uma bola de basquete em seu estômago, lhe causando dor o tempo todo. Era como se minha presença lhe causava dor e sofrimento. Eu sentia que eu era o motivo, eu era quem causava suas dores. Eu tentava sair daquele lugar. Não tinha para onde ir. Eu percebia a cada momento meus movimentos se enfraquecerem. Eu já não tinha força para soluçar. Até bebi alguns goles daquela água para ganhar força. Nada acontecia.
Aos meus ouvidos acentuavam-se o choro de pavor da minha mãe. Sentia que iria morrer junto com minha mãe. Movimentar meus braços era em vão, movimentar as pernas eu já não tinha forças. O ambiente que era quente, de repente, começou a se tornar frio. Eu era uma criança que a todo instante vivia o estado de sofrimento de minha mãe. Eu sentia o medo percorrer em suas veias até chegar em mim como um flash de cor vermelha ardente. Naquele estado, experimentei muitas sensações que não consigo descrever. De repente tudo silenciou, tudo se esvaziou, um grande clarão da cor alaranjada e branca se projetou em minha cabeça. Aos poucos, aquele cenário se tornou uma linda roda gigante. Nessa roda gigante, ao invés de cadeiras haviam várias espécies de animais a se embalar naquele brinquedo atrativo. Esse cenário durou um tempo. Aos poucos, todas aquelas visões foram sumindo e eu não vi mais nada. Neste dia passei as minhas atividades com aquela sensação. Sensação de derrota, de ter provocado dor em minha mãe. Então, neste dia eu tive um discernimento. Percebi que os sentimentos aleatórios que provocavam as crises de ansiedade se assemelhavam muito às sensações que eu tive em sonho de regressão. Na realidade, minha mãe nunca comentou sobre o que se passou na minha gestação e toda vez que foi questionada deu respostas vazias sem explicações. Neste dia eu percebi que meus problemas emocionais tinham uma ligação direta com os sonhos do chá. Percebi que as dores abdominais e as frequentes azias tinham raízes na minha gestação. Quando chegou a noite, era hora de repetir a dose. Após beber 20 ml, acionei uma música meditativa. Esperei uns 30 minutos. Parecia que meu corpo já não ligava para a chegada da força. Eu estava entregue à experiência. Pouca diferença fazia se eu bebesse 20 ou 100 ml. Eu já não me importava com a quantidade de chá. Logo fui dormir sem conseguir continuar a leitura do livro que havia me programado iniciar a ler. 12º dia. Ao amanhecer, acordei com uma sensação leve. Por incrível que pareça, não sonhei com nada. Parecia que eu passei a noite na terra do nada. Com o passar do dia, alguns discernimentos vieram me provocar. Todos floresciam como questionamentos dos sonhos que eu tive. O mais importante é que durante esse período da experiência eu já não experimentava o que era ansiedade ou hiperatividade. Parecia que o chá me colocou em sincronia com as vibrações universais. Eu não sentia vontade de ver o dia acabar. Neste dia fui me pesar, e ao subir na balança percebi que havia emagrecido 5 kg. A ausência da ansiedade me fez comer de forma controlada todos aqueles dias e eu nem me dei conta. Ao chegar à noite, eu estava exausto do trabalho. Sentia que minha mente já não era mais minha, e que minhas atitudes haviam mudado. Eu estava uma pessoa mais reservada e quieta. Mais contemplava que tagarelava. Passei a preferir a solidão que a companhia das pessoas. Então no momento certo voltei a beber a 13ª dose do chá. Ao beber rezei para não cair em pesadelo novamente. Após uns 20 minutos fui dormir. Eu já nem ligava se iria pegar a força ou não. Eu estava domesticado pelo chá. Já não esperava mais sua força. Dormi sem perceber. Ao acordar percebi que o chá não havia me levado para lugar algum. E para ser mais objetivo, passei 7 dias repetindo a rotina. Todas as noites consagrava o chá e ia dormir. No entanto, durante esse tempo não tive nenhuma experiência significativas. Somente discernimentos corriqueiros, muitos deles ligados a compreensões mais profundas aos estudos que desenvolvo. Somente sentia como era ser uma pessoa normal como as outras. Eu estava conseguindo me concentrar em tudo o que eu fazia. Eu cheguei à conclusão que o chá da ayahuasca me fazia eliminava a minha hiperatividade. Eu já não sofria mais com a ansiedade e passei a ser um ser que observava tudo de forma mais compassada. Dia 21º. No 20º dia acordei, comecei a conversar comigo mesmo no silêncio da manhã. Minha voz interior parecia tranquila e doce. Durante esse tempo percebi que minha alimentação havia se modificado.
Eu estava menos sedento de pão e não repeti o prato por mais de uma vez. Reconheci que eu era uma versão bem mais melhorada. No entanto, parecia que algo estava engasgado. Novamente um choro estava prestes a sair. Dessa vez pensei, se é para chorar que chore sem pudor. Ao instante que terminei a frase mental, veio um choro diferente, parecia que eu chorava um certo conformismo, uma certa compreensão. Não era um choro revoltoso como os outros. Era um choro de paz, de transcendência do meu próprio eu. Após alguns instantes tudo passou e eu tive oportunidade de continuar minhas atividades diárias. À noite eu me preparei para o encerramento da experiência. Estava no 21º dia. Era a última dose. Eu estava entregue a ficar por mais tempo na experiência. No entanto, era a última noite de sono sob a influência do chá. Fiz um rezo mais prolongado e bebi uma dose de 20 ml. Em seguida observei que restou uma quantidade de uns 70 ml de chá na garrafa. Aquele resto de chá foi usado em um ritual de macrodose na próxima lua cheia. Após alguns minutos fui dormir um longo sono.